SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Criação, Professor Enoque Bonfim. Dicas para você aprender a organizar seu pensamento e corretamente transformar ícones em letras e esquemas icônicos em palavras. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Alfa Desenhando. Se for a primeira vez que você assiste o canal, inscreva-se e você receberá mais de 60 postagens, 60 vídeos do SIAA, o Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. E hoje nós vamos tratar do desenho do ícone desenho da laranja, analisando apenas as letrinhas C e C com cedilha. Então, inscreva-se, assista meus vídeos, dê o like, eu tenho certeza que você vai aprender muito, aprender com inteligência sobre como perceber sons e capturar imagens para transformar ícones em letras. Vamos lá. Primeiro esquema icônico. Nós temos o desenho da cruz, nós temos o desenho da montanha, o desenho da porta, o desenho da porta. Deixa eu acender aqui um pouquinho para ficar mais visível. O desenho da montanha com nuvem e o desenho da laranja. Agora, em vermelho, eu vou colocar o motivo de nosso estudo, que é o desenho da laranja e o desenho da laranja. Duas laranjas que se transformarão nas letras C e C com cedilha. Então, vamos lá. Sabendo que esta vai se transformar em letra C e esta também, vamos analisar o desenho da montanha. Então, desenho da montanha. O que sabemos sobre o desenho da montanha? Sabemos que o desenho da montanha, quem estuda e assiste o canal, sabe que só possui uma letra, uma vogal, não é? Que as outras são consoantes. São M, N, V, W e Y. Então, só possui uma vogal, que é a vogal A. E quando a vogal A se encontra com... ela sai do desenho da montanha com nuvem, o som muda. O som é de AN. Então, se o som é de AN, aqui não pode ser nenhuma consoante. Só pode ser uma vogal. Quais são as vogais do desenho da laranja? As vogais do desenho da laranja, quem assiste o canal Alfa Desenhando conhece o SIAA, sabe? São as letras O e U. Aqui no caso, só é possível que seja agora, nesse momento, a letra, nesse caso, a letra O. Então, O. Com som de O. Com O. O som vai ficar ão. Então, o som final é ão. Vamos analisar. Então, nós temos o desenho da cruz, o desenho da montanha e duas portas. E essas duas portas? Então, vamos analisar. Quais são as letras do desenho da porta? F, L, H e a letrinha E. Então, aqui não pode ser duas letras F, não pode ser duas letras E, não pode ser letras repetidas. Então, uma será uma consoante ou as duas serão consoantes. Vamos ver? Essa não pode ser uma consoante. Por quê? Porque eu já tenho duas consoantes aqui. Lembre que nós estamos falando que as duas laranjas serão letra C. Uma C e a outra C com cedilha. Então não pode ser aqui uma consoante. Aqui só pode ser uma vogal. E qual é a vogal do desenho da porta? Só tem uma vogal. Quem estuda o SIAA sabe que aqui só pode ser a letra E.
aqui nós temos uma porta. Não pode ser outro E. Então vai ser ou L, ou H, ou F. Se aqui só pode ser L, H ou F, aqui não pode ser consoante, só uma consoante, e aqui consoante. Porque não tem 3 consoantes. Então, aqui vai ter que ser vogal. Porque aqui nós vamos dizer o seguinte, não vai ser nem L, nem H. Vai ser a letra F. Então, aqui não pode ser consoante ou aqui. Então, quais são as letras do desenho da cruz? T, Z, I. Então, aqui só pode ser a letrinha I, a vogal I. E se aqui é a vogal I, nós temos o desenho da montanha. Quais são as letras do desenho da montanha? M, N, W, Y, V e A. Aqui não pode ser uma vogal. A vogal A. Então, ou é M, ou é N, ou é V, ou é W, ou Y. Aqui não pode ser Y, porque o Y tem o som de I. Não pode ter 2 sons de I. Aqui não pode ser o W, porque W tem o som de vogal U. Então não pode ser. Então ou é M, ou N, ou V. Isso tudo é uma forma inteligente de você analisar a formação de palavras através do SIAA, através de esquemas icônicos. Então, é uma forma de pensar inteligente. Você cria hipóteses e confirma proposições, coisas verdadeiras. Então, aqui só pode ser M, N ou V. Então, com M não pode. Com V não pode, então só pode ser a letrinha N. Então, você tem N. Então, vamos pensar no som I com N, IN. I com N, IN. F com E, fé, infé, in, fé. Já lembra alguma palavrinha? Vamos pensar nas palavras possíveis, terminando com ão. Estão vendo? Terminando com ão. In, fé, terminando com ão. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que aqui serão 2 letrinhas em C. Qual a melhor posição para o C com cedilha? Aqui ou cá? Então, nós sabemos que essa terminação ão, se for o C aqui, o cedilha, é impossível. Infesse cão. Não pode ser infesse cão. Então, C cedilha com um som parecido com o de S é o melhor para aqui. Então, vai ser fé. E aqui vai ser a letra C. Infecção. I com N, in. F com E com C, infecção. Infecção. O que é infecção? Infecção é o processo de purulação. Em feridas, as feridas ficam infeccionadas, elas ficam purulentas, com pus. Infecção. Bactérias ou vírus podem infectar. No caso atual, a infecção por Covid é o quê? É a pessoa que não foi vacinada, a pessoa que não toma cuidados de higiene, termina contraindo uma infecção pela Covid. Ou seja, pessoas que não usam máscara respiram ar de pessoas que estão infectadas com o vírus e pegam a infecção. Essa infecção, através do vírus da Covid, ela toma o corpo, ela causa problemas de saúde. Então, é por isso que as pessoas precisam se vacinar para não ficarem infectadas. Por exemplo, você tem uma comida, mas se você não guarda essa comida bem guardada, livrando ela das bactérias, pode no alimento proliferar bactérias e causar uma infecção estomacal. A pessoa fica com infecção provocada por quê? Por maus cuidados de higiene, com a comida, com o corpo. As pessoas têm que lavar as mãos. Vai ao vaso sanitário, lava as mãos, passa álcool, para não pegar uma infecção. Uma infecção através das fezes, que são contaminadas. As fezes são contaminadas de bactérias. Então,
Infecção é um processo infeccioso, um processo purulento, um processo que causa danos à saúde, no caso da infecção de partes do corpo, através do consumo de alimentos infectados, através da falta de cuidado com a vacinação. As pessoas precisam se vacinar, porque a infecção, quando o vírus penetra no corpo, não vai causar esse processo infeccioso que leva as pessoas para sofrerem nos hospitais e nas UPAs. Então, infecção. Vamos para o segundo caso. Nós temos o caso aqui. Nós temos o desenho da porta, o desenho da borboleta, o desenho da cruz, os desenhos que estamos analisando, que é o caso da letra C. Dessa vez, somente a letra C. Aí vamos colocar em preto para ficar diferenciado. O desenho da porta, da cruz, o desenho da laranja, o desenho da montanha, o desenho da montanha e o desenho da borboleta. Então, nós temos um esquema icônico que vai formar uma palavrinha. E o que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que desse caso aqui, desse esquema, as duas laranjas que estão aqui, elas vão se transformar em duas letras C. C. Vejam que lá em cima foi uma com C e outra com C com cedilha. Aqui as duas serão C, mas os sons serão diferentes. O som será diferente para uma e para a outra. Então, o que é que nós temos? Nós temos o desenho, nós temos o esquema icônico. Nós temos duas letras C. Duas letras C, duas consoantes, ou uma consoante repetida duas vezes. Então, eu posso ter aqui uma vogal, outra consoante? Não. Eu posso ter aqui outra consoante? Não. Então, se eu não posso ter aqui outra consoante, não existe nesse caso de repetição de duas letras C, possibilidade de uma consoante aqui. Quais são as letras do desenho da cruz? I, T e Z. Quais são as consoantes aí? T e Z. Podem ser T e Z? Não, então só pode ser I. Aqui do outro lado, letra C repetida duas vezes. Pode ser o T ou o Z? Não. Só pode ser a vogal. A vogal I. Então, nós temos duas vogais. A vogal I. Então, vamos analisar. Desenho da porta. Quais são as letras do desenho da porta? Quem sabe? Quem assiste o canal Alfa Desenhando e o S e a sabe que as letras do desenho da porta são F, H, L e letrinha E. Vamos analisar? Nós temos aqui uma consoante. Nós temos o desenho da borboleta. Qual é a letra do desenho da borboleta? B, P ou R. Não tem vogal. Ou é B, ou é P, ou é R. Qual é melhor para aplicar aqui? Um B, um P ou uma letrinha R? Quem pensou a letrinha R, pensou bem, porque R. Agora vamos ver aqui. Pode ser uma letra C aqui? Ou uma letra E? Talvez, mas não seria melhor uma consoante? Qual a melhor consoante que tem? Vai pegar aqui o H? Não. H, I, R, não. O L, R, O. Que pega mais é o... Quem pensou F, pensou certo. F. Então, o que é que você tem? Você tem F, R, I, free, e o C. F, R, I, C, freak, freak. F, R, I, C, freak, freak. Ó, F, R, I, C, freak, freak. E aqui você tem outro C, mas não vai ser o mesmo som. Freak, C com I, C, freak, C, freak. F, R, I, C, freak. C com I, C, freak, C.
Frixi. Aqui pode ser uma consoante? Não pode. Não pode ser outra consoante aqui. Aqui só pode ser uma vogal. Então, qual será a melhor vogal? Ou é a letra O, as vogais do desenho da laranja são O ou U. Quem escolheu a vogal O, escolheu bem. Então, vamos lá. Vamos pensar no som. F com R com I com C, freak. C com I com O, sio. Freak, sio. Friccio. Aqui vai ser uma vogal? Não pode. Só pode ser uma consoante. Mas vamos lembrar que não pode ser nem W nem Y. Por quê? Porque o W tem som de U e o Y tem som de A. Montanha, A não pode ser, porque não pode ser uma vogal. Então só sobra M, N, V. Qual é melhor aqui? Friccio. Vai depender daqui, do desenho da borboleta. Qual a melhor letrinha para o desenho da borboleta? Quais são as letras do desenho da borboleta? B, P ou R? Existe na nossa língua palavra terminada com P? Existe na nossa língua palavra terminada com B? Se tiver, são raras. Mas com R existem bastante. Então aqui vai ser um R. Então, R. Aqui não pode ser W, porque tem som de I, de U. Não pode ser Y, porque tem som de I. Ou é N, N ou V. Flexion. Aqui vai ser, com certeza, uma vogal. Porque não pode ter 3 consoantes no final de uma palavra. Então, aqui não pode ser nem M, nem N, nem V, nem W, nem R. Só pode ser a única vogal, que é a letrinha A. Aí você tem aqui a letrinha A, aí você tem o A. Então você tem ou M, ou N, ou V. Qual será o melhor? Siovar, siomar ou sionar? N. Então você tem. Vamos ver que palavra se formou. Então, F com R com C, freak. C com I com O, sio. Freak, freak, sio. N com A com R, nar. Freak, sio, sio, nar. Friccionar. Então, o que é que significa exatamente a palavra friccionar? Friccionar significa atritar. Atritar uma coisa na outra. Por exemplo, quando se fala da descoberta do fogo, fala-se que o homem das cavernas friccionava uma pedra contra a outra para provocar faíscas. Fricção. Fricção é isso. Então, se eu faço um movimento de uma mão esfregando contra a outra, eu estou esfregando, ou seja, estou friccionando uma mão contra a outra, um braço contra o outro. Então, esse é o sentido da palavra friccionar. Então, nós temos agora aqui o estudo da palavra, do desenho da laranja, a letra C e o C cedilha, e 2 letras C, infecção e friccionar. Então, vamos dar continuidade ao estudo de alguns pensamentos sobre formação de palavras. Essas dicas interessantes para você formar palavra de forma inteligente e não repetindo. Pensando é o caminho. Muito obrigado e até a próxima postagem. Você que está vendo pela primeira vez, acesse o canal Alfa Desenhando, inscreva-se e dê seu like, que aí você vai ter mais de 60 vídeos falando sobre essa metodologia SIAA, Sistema Icônico para Aprendizagens Alfabetizadoras. Muito obrigado e até a próxima. E amanhã temos Brasil contra Coreia do Sul. E aí nós vamos passar de fase e ir lá para quartas de final. Muito obrigado, valeu!